Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estou eu de novo, em mais uma rica e feliz oportunidade. É verdade, aqui estou eu, para fazer mais um vídeo, um curto vídeo, um curto ou pequeno vídeo, para falarmos de cobradores. Mas primeiro vamos aos agradecimentos, não é? E trazendo aqui hoje para ler aqui deste livro do Padre Pio, do Padre Pio, que não sei, é conhecido de muita gente, enfim, Padre Pio. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, a sua Mãe, a Virgem Santíssima, à espiritualidade, a espiritualidade que nos guarda, protege, ilumina, que nos auxilia nos tropeços da nossa vida, da nossa jornada e da nossa caminhada. Para ler aqui deste livro do Padre Pio. Ó Padre Pio, sei com que grande zelo ouvis todos aqueles que estavam aflitos e procuravam o perdão de Deus e a orientação para as suas vidas. Por isso, neste momento especial da minha vida, peço a vossa intercessão para que apresenteis a Jesus o meu pedido. Os meus pedidos, os nossos pedidos, não é? Durante o dia são muitos, não é? Enfim, então, oração a Padre Pio, ó São Pio de Pietrelcina, venero a vossa vida de santidade, de íntima. Ó São Pio de Pietrelcina, venero a vossa vida de santidade, de íntima união com Deus e de sincero amor ao próximo. Vivestes tão unido a Jesus e fostes tão sensível ao sofrimento dos mais humildes, a ponto de terdes no vosso corpo as chagas semelhantes àquelas que nosso Senhor teve no seu corpo e por nosso amor. Ó Padre Pio, sei com que grande zelo ouvis todos aqueles que estavam aflitos e procuravam o perdão de Deus e a orientação para as suas vidas. Por isso, neste momento especial da minha vida, peço a vossa intercessão para que apresenteis a Jesus o meu pedido. Mas que antes se faça a vontade de Deus e não a minha. Amém. Meus amigos, minhas amigas, aqui estou eu de novo para falarmos de cobranças, enfim, cobranças, porque, como eu há pouco disse, não é? A nossa vida, ela não é feita só de cobranças, não é feita só de dívidas, não é feita só de tristezas, de agonias, porque Deus, o Divino Mestre Jesus, sua Mãe, enviam para cada um de nós muitas bênçãos divinas, bênçãos do mundo espiritual, do qual nós, se as soubermos aproveitar,
do qual nós seguramos, não é? Seguramos com as duas mãos, com certeza que sim. Se nós estivermos numa condição negativa, num momento negativo da nossa vida, porque todos nós temos altos e baixos, nós não estaremos em condições de despertar a verdadeira condição, essência, para a bênção que nós estamos a ter no momento. E muitas bênçãos durante o nosso dia nos passam despercebidas. Começamos por acordar, estar vivos, o sol, o vento, o trabalho, a família, os relacionamentos, acima de tudo a saúde, a vida, que é a maior bênção, que alguns de vós sabem onde é que se compra a vida. Pois é, nós vamos melhorar a nossa saúde a um hospital, a uma casa, a um médico, a um especialista. Mas onde é que está esse especialista que nos dá a vida? Pois é o Divino Mestre Jesus, é Deus Pai Todo-Poderoso, que nos guarda, protege e dá. Mas nós realmente temos muitas bênçãos. Todos os dias nós temos bênçãos. Deus estar aqui é uma bênção. Conversando sozinho que nem doido, não é? Neste momento. Sozinho não é bem assim, porque, enfim, mas fisicamente estou aqui sozinho, falando que nem doido, não é? Para vós mais tarde verem. Mas já é uma bênção. O meu trabalho durante o dia, o lar, as amizades, relacionamentos, é uma bênção. Eu ter saúde para trabalhar, ter trabalho, para poder estar aqui, ter tudo isto para fazer estes vídeos para o canal. E aproveitando o canal Mundo Espiritual, meus amigos, minhas amigas, se não é inscrita, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal para nos dar mais força, se inscreva, ative as notificações em todas para receber sempre novos vídeos que saem todos os dias, ative as notificações em todas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, enfim, porque é tudo uma bem-valia para fortalecer o canal. E vós estarem desse lado é uma bênção. Mas nós continuamos, nós aqui no passado, no etérico, quando estávamos no etérico, nós fizemos o nosso planejamento do que deveríamos passar na nossa vida, não é? Deus nos dá condições boas, só. Jesus, Maria, a espiritualidade. Mas nós não podemos esquecer que a nossa bagagem, a nossa herança transcendental, ela é um pouco pesada. E como eu tenho dito outras alturas, enquanto nós tivermos um espírito, morando, habitando, estando no mundo etérico, no mundo espiritual, urrando de raiva contra nós ou nos cobrando alguma coisa, nós não iremos almejar a tão desejada ida para as nossas heranças, ir para um plano de luz, ir para uma dimensão de paz, de amor, de serenidade, porque nós trazemos na nossa bagagem as nossas cobranças, as nossas obsessões, os nossos reajustes. Cobrança é a designação que nós físicos damos a um espírito. Logo já se diz que está no mundo espiritual, porque também há cobranças de espíritos físicos, tá? Também há cobranças de espíritos vivos, físicos, mas cobranças é a designação que se dá a um espírito a quem vós, na nossa individualidade, causamos
algum mal deliberadamente em encarnações passadas, que pelo juízo e pelo nosso livre-arbítrio e também o livre-arbítrio desse mesmo espírito, porque ele continua tendo o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio desse espírito, nós, devedores, devemos com certeza pagar as nossas dívidas. Pois é, ele é colocado em nosso plano reencarnatório, no vosso, no meu, porque aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui, todos nós temos no nosso plano reencarnatório cobranças e espíritos para nos cobrarem algo. Mas tudo isso, quando chega essa devida altura, é tudo com a permissão e com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, por isso, muito cuidado, porque o espírito, ele pode ser encarnado, como eu já disse, ou desencarnado. Encarnado, aqui o espírito encarnado, ele pode estar na roupagem de um filho, pode estar na roupagem de um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, o marido, a esposa, enfim, um colega de trabalho, uma amizade, um relacionamento do nosso dia a dia, enfim, um familiar ou alguém muito próximo dos vossos relacionamentos. Enfim, qualquer pessoa que surja em nossa vida física, claro, bem próximo de nós, se for um desencarnado, então, se for um espírito que habite no mundo etérico, no mundo espiritual, então ele poderá se tornar, com certeza, poderá se tornar, e em 70% das situações e condições poderá se tornar um ilítrio, poderá se tornar um ovoide, ou um obsessor das mais, atuando e nos prejudicando de inúmeras formas, maneiras, feitios e condições. Porque só sendo atenuada a sua ação, ou até mesmo finalizada pelos nossos pagamentos, os pagamentos dessa nossa dívida do passado, que por não sabermos amar, ela perdura, ela transitou, ela ainda é uma realidade na nossa vida. Pagamentos dessa dívida, ou nós poderemos pura e simplesmente trabalhando na atividade da mediunidade, ou seja, na lei do auxílio e nos trabalhos da espiritualidade maior, nos doando no dia a dia, fora, dentro de doutrinas, fora de doutrinas, porque qualquer pessoa, claro que aqui vamos à condição de médium, porque normalmente a condição de médium tem uma maior penetração e conhecimento das condições e capacitações desta matéria, desta jornada, destas cobranças, destas obsessões,
destas questões da nossa vida. Então, logo teremos que trabalhar dentro e para a espiritualidade maior. Claro que a maioria dos cobradores só se sente vingados, porque vingados ou reajustados, vamos lá, quando finalmente percebe que o seu cobrador, que sofreu sempre acontece algo insólito, não é? É isso. Mas graças a Deus que, enfim, graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, quando o cobrador, quando percebe que o seu devedor, que sofreu o mesmo mal que ele, porque isso tem que, meus amigos, minhas amigas, isso tem que ficar muito bem claro na nossa mente, que é para os médiuns, se conscientizarem, para que possam muitos médiuns, para que possam realmente entender alguns factos, situações e condições, porque passam às vezes em suas vidas, embora um cobrador, porque causa, quer queiram, quer não, nas vossas vidas, um cobrador nos cause alguns transtornos, sabem? Embora um cobrador também nos prejudique no nosso equilíbrio mental, prejudique no nosso equilíbrio físico e, acima de tudo, o nosso equilíbrio espiritual. É certo. Mas também é certo que nos proporciona a rica e feliz oportunidade de exercer em nosso livre-arbítrio e em nossa jornada, em nossa caminhada, nos nossos dias, aspectos muito principais, que é o amor, a humildade, a tolerância, o amor, a humildade e a tolerância. E dessa forma, o cobrador é um ponto, é uma peça muito importante, é um instrumento da vossa própria evolução. O nosso reajuste, o nosso acerto, o acerto de nossas contas, das contas dos nossos débitos, ele é muito importante para a nossa evolução, porque sem isso nós não damos evoluído. Como eu disse há pouco, enquanto nós estivermos no mundo espiritual um cobrador, querendo ser pago da dívida que nós lhe devemos, nós não temos oportunidade da tal evolução almejada, da tal subida para planos luminosos, para as nossas origens, para o nosso povo, origens, vamos lá, porque realmente ainda existe também muita malícia, mal neste planeta físico. Mas nós teremos que ajudar os outros. Mas acima de tudo temos que ajudar a nós próprios, a vós.
na vossa evolução. Para a vossa evolução é fundamental o pagamento das dívidas. Para a nossa evolução e para a continuação da nossa jornada física, que desta maneira se torna muito, muito importante. Pois cada um de nós só poderemos ir para as nossas origens, como eu já disse, quando não tivermos mais nenhum cobrador exigindo resgates de erros que vós, na nossa individualidade, cometemos contra esses próprios espíritos, contra eles que habitam no mundo espiritual, na vossa individualidade. Não existe como nós ultrapassarmos um cobrador. Não. Existe maneiras de nós adiarmos. Algumas cobranças existem. Algumas formas. Existem umas formas, não é? De nós adiarmos algumas cobranças. Existe. Mas não existe forma de nós ludibriarmos, burlarmos um cobrador. Não. Inclusivamente, todos aqueles que se denominam de médiuns, que se dedicam ao trabalho que vive corretamente dentro das leis divinas, porque são as leis de Deus, de Jesus, da espiritualidade, as leis divinas, elas sim têm condições para minimizar estes reajustes. O médium, na sua individualidade, o médium, não importa qual é a condição do médium, o médium consegue libertar-se. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o médium consegue libertar-se nesta encarnação de algumas dívidas, pagamentos, graças ao trabalho de ajudar o seu próximo. De cobradores que demoravam às vezes 4 ou 5 encarnações, não é? Caso ele não, esse médium, essa pessoa, esse homem, essa mulher, caso não estivessem trabalhando na lei do auxílio, porque a lei do auxílio aqui a lei do auxílio não é só uma doutrina, não é só uma doutrina. Os tempos do homem, a lei do auxílio se espalha por todas as frentes, por todas as doutrinas, por todas as doutrinas, até mesmo sem doutrina, sem estar numa doutrina, se pode estar trabalhando na lei do auxílio, trabalhando para o seu irmão, para a sua irmã, para o próximo, para ajudarem. Frisando aqui palavras do Divino Mestre Jesus: amai ao vosso irmão como se fosse a vós mesmos. Ajudai, perdoai, tolerai. Tudo isso é trabalhar na lei do auxílio para o nosso irmão. Claro que há doutrinas também, há doutrinas que nos impulsionam, na realidade, a uma evolução mais rápida. Mais rápida, quer dizer, penso eu, não é? Porque nós nunca sabemos, não é? Porque nós nunca sabemos. Mas, resumidamente, dentro da lei do auxílio, o médium sim. E a serviço também da espiritualidade. A espiritualidade.
A lei, aquela lei que nós já transportamos na nossa individualidade, a lei do karma, ou a lei, como eu ainda há pouco falei, de causa e efeito. A lei de causa e efeito, pois é, ela não é perdoada na totalidade, ela não é abandonada, não, ela pode ser sim suavizada pelo trabalho na lei do auxílio, isso sim, isso pode, suavizada. É diferente daquela pessoa que nunca fez nada por ninguém, que nunca trabalhou em prol de ninguém, que nunca ajudou o seu irmão, fez uma vida física, terrena, voltada para ele mesmo, para ela, para os vícios, para os bens materiais físicos, quando um dia a abalar daqui, se calhar acrescentou mais peso, acrescentou o seu karma, vamos lá, acrescentou mais lixo tóxico na sua bagagem. E quando lá chega ao outro lado, não importando a condição que é aqui no mundo físico, quando chega lá ao outro lado, fica cá por aí abaixo. Pois é, fica cá por aí abaixo. Então, logo, dentro da lei do auxílio, nós poderemos melhorar. Mas, lá por causa de estar dentro da lei do auxílio, trabalhando para a espiritualidade, no amor, na humildade, na tolerância, não é perdoada, não perdoa os nossos erros, não perdoa os nossos fracassos do passado, não. A reencarnação, ela sim, é muito, muito, essencialmente, uma rica e feliz oportunidade de reajuste que nos concedeu Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, em vários trabalhos, né, que nós conhecemos, né, dentro, por exemplo, da corrente indiana do espaço, não é? Como, por exemplo, nos trabalhos de indução, é proibida, como todos sabem, a presença de gestantes com mais de 3 meses. Ora bem, isto porquê? Por imposição? Não. A partir com uma gestante, que é uma futura mãe, não é? Que tem o seu bebé no seu ventre, na sua barriga, com mais de 3 meses, é proibido no trabalho de indução, não é? Pois é proibida. A essas futuras mães com mais de 3 meses de gravidez, pois é. Porquê? Porque com a força, com a energia que se faz sentir ali, com a força que se faz sentir ali naquele local, naquele momento, a força desobsessiva, poderia suscitar, poderia impulsionar a haver a libertação de cobradores que estavam colocados junto ao feto, desta forma tornando-se sem sentido aquela reencarnação. Então, o que levaria possivelmente ao desencarne, à morte do feto e consequentemente, a um aborto, não é? Pois é. Mas o aspecto mais importante a ser, desta forma, a ser tomado conta e a ser considerado pelo médium, é o que devemos entender do nosso cobrador, ou dos nossos cobradores, porque nós
os cobradores vão se substituindo, embora nós não possamos pensar nisso, porque acima de tudo temos a lei divina. Como eu sempre digo, Deus só nos dá condições boas, a mim e a vós. Nos nossos lares, na nossa vida, só nos dá condições boas. Esta condição das nossas dívidas do passado, as cobranças, é uma condição nossa, que nós adquirimos por não saber amar, E cada um de nós tem os seus cobradores. Então, o nosso cobrador, emitindo, nós, médiuns, emitindo muito amor, tendo, inclusivamente, que é, às vezes, o que não há, tendo tolerância, demonstrando humildade, nos momentos mais críticos da sua atuação, demonstrando sinceridade, equilíbrio, paz, bom senso, porque o facto de nós sermos médiums, teremos que atender ao bom senso. Tudo isso é visto por os nossos cobradores. Os trabalhos que nós fazemos no dia a dia, dentro ou fora de um templo, de uma casa espírita, numa igreja, numa casa de oração, porque todo ser físico ganha bónus hora. Não é preciso ser médium. As boas ações se pagam espiritualmente com bónus hora. Nós acabamos de receber, acabamos de pagar. Os nossos trabalhos não é para acumular muitos bónus hora, não. Porque nós, à medida que vamos trabalhando, recebendo, os nossos mentores vão tomando conta, automaticamente vão pagando. Já me têm perguntado, mas afinal eu trabalho e não tenho nenhum dinheiro espiritual, bónus hora? Com certeza que não. Agora, neste momento, não temos, porque nós temos mais dívidas do que as boas ações que nós fazemos. O que é que acontece? Os nossos bónus hora é quando nós chegarmos ao mundo espiritual. Lá é que vamos recolher da árvore da sabedoria os nossos bónus hora, que foi as boas ações, os bons pensamentos, a ajuda que demos aqui neste mundo físico. Não importa a quem. Uma prece, uma oração, em harmonia, em equilíbrio, rezar, pedir, orar, fazer preces e levar o pensamento ao Divino Mestre Jesus, a sua Mãe, Maria Santíssima, a Deus, aos mentores espirituais, guias espirituais. Tudo isso nos leva, um dia, quando nós fazemos a transição do físico para o espiritual, a recolhermos da árvore da sabedoria, como havia no tempo de Adão e Eva, não é? Nós vamos deparar-nos com a árvore da sabedoria, mas foi a nossa sabedoria. Vamos recolher os nossos frutos, os nossos bónus hora. Muitos chegam lá e ficam contentes, porque têm muitos, fizeram muitas ações, trabalharam dentro de uma doutrina, fora de uma doutrina, não importa. Muitos ficam decepcionados, porque ficam decepcionados. Não vou aqui entrar em pormenores, não é? Chegam lá, choram, baba e ranho, porque pensavam que era uma coisa e no fim são outra. Pois é. Então, é os pontos críticos da nossa atuação, caso nós tenhamos a grandiosa oportunidade, porque é uma oportunidade grandiosa, caso nós tenhamos a oportunidade de falar com um cobrador nosso, em qualquer situação,
faça com que ele perceba os vossos sentimentos, que são os sentimentos que Jesus, divino e amado Mestre, exortou e disse palavras do divino Mestre Jesus, que estão aqui na Bíblia. Estão aqui na Bíblia. Estão aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus divino e amado Mestre disse: entra logo em acordo com o teu inimigo, enquanto estás com ele, em caminho para que não suceda o nosso inimigo nos entregue ao adversário, ou seja, ao juiz, e o juiz ao seu ministro, e que nós sejamos lançados inclusivamente no cárcere, na cadeia. Em verdade, palavras do Mestre Jesus, em verdade te digo que não sairás de lá até pagares o último centil, ou seja, teremos que pagar centil por centil. Palavras do divino Mestre Jesus. E sobre os nossos cobradores, não é? Aqueles cobradores, sabem, meus amigos, aqueles cobradores mais chegados, sabem? E também nos disse, lembrando aqui Chico Xavier, lembrando aqui Emmanuel, o espírito de Emmanuel, também nos disse: os teus pais, os teus filhos, o teu esposo, ou o marido, ou a esposa, os teus irmãos, os teus parentes, os teus companheiros e adversários, às vezes adversários superiores e subalternos, são quase sempre os pontos vivos da nossa luta regeneradora que nós físicos aceitemos com o amor do divino Mestre Jesus. Que o amor do divino Mestre Jesus se convertem nas estações progressivas da grande jornada pela qual nos retiramos do vale das trevas, não é? Para os cimos iluminados de luz, para esses planos. Esta é a rica e feliz oportunidade que nós temos nesta vida. Como eu sempre digo, esta vida, meus amigos, minhas amigas, esta vida, ela é única. Ela é única. Nós não poderemos pensar, quem sabe nós daqui a 500 anos voltamos aqui, mas já trazemos outra roupagem. Passamos por o forno, sono cultural. Nós daqui a 400, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 anos, voltamos cá. Mas nós voltamos tão ignorantes como agora, porque nós passamos no sono cultural e nós não nos lembramos de nada. Estamos sujeitos às leis de causa e efeito, às leis divinas, e percorrendo os caminhos, os dias dessa altura. Se nós cá voltarmos mais alguma vez, pois é. É por isso que nós temos que aproveitar a vida nesta reencarnação e de termos a rica e feliz oportunidade de estar
inclusivamente nesta jornada física, porque nós estamos nesta jornada física plana, tridimensional, porque estamos na terceira dimensão. Nós estamos caminhando lado a lado, ombro a ombro com os nossos cobradores, e temos tudo, mas temos tudo por a nossa consciência e por o nosso conhecimento também, para entrarmos em acordo com eles. Pois é, com eles. Deixou-nos inclusivamente uma mensagem, não é? Não lembro agora aqui o ano em que se conta que numa passagem no templo, não é? Onde inclusivamente chegou um jornalista que nessa altura se dizia ateu, não é? Isso está ali no acervo, não é? Ateu, com a ideia de inclusivamente escrever contra a doutrina, a corrente indiana do espaço, não é? Então, esse jornalista foi atendido e foi mandado que fosse atendido nos tronos pelo aparelho, inclusivamente de Pai Zé Pedro, não é? Pai Zé Pedro, o grandioso Pai Zé Pedro. Então, trabalhando como todos sabem, com uma doutrinadora, também chamada, não lembro o nome, não é? O nome não é importante. Com uma doutrinadora, porque os tronos funciona um par, não é? Pois é, uma doutrinadora. Então, também Pai Zé Pedro falou muito com esse jornalista, mas o advertiu que o seu corpo físico ficaria melhor, inclusivamente se ele falasse com Deus, se ele falasse em Deus, nas suas traduções, se ele falasse de Deus, com Deus, nos seus escritos, e que inclusivamente que ele deveria voltar no próximo sábado, domingo. Ele voltou, realmente ele voltou, mas disse a essa doutrinadora que estava bem e que inclusivamente daria a oportunidade a outra pessoa de ser atendida em seu lugar. Pronto, desta forma, indo embora, não é? Como todos, penso que quase todos sabem esta história, não é? Indo embora, a doutrinadora, ela ficou um pouco frustrada, porque sentia no seu íntimo, no seu espírito, na sua mente, na sua condição, que ele, esse jornalista, que precisava realmente do trabalho. Então, passou algum tempo e 4/108, não é? Encontrou o tal jornalista já desencarnado no Canal Vermelho, não é? Então, viu que a doutrinadora também se aproximava, vestida como uma princesa, e que ouviu que ela havia desprezado esse jornalista em uma era muito distante, e que ele inclusivamente viera naquele trabalho para cobrá-la, mas o seu encontro se dera, por exemplo, dentro de um templo, não é? Dentro de um templo. E aquele espírito do jornalista não teve, ou da doutrinadora, não teve forças suficientes para efetuar a devida cobrança daquela doutrinadora, que inclusivamente estava atuando
com todo o seu amor, na lei do auxílio e, inclusive, atendendo num trabalho que iria aliviá-lo das suas dores físicas. Esse é o nosso poder, o poder do amor. Lembrando, por exemplo, aqui também Francisco de Assis, que está ali, lembrando aqui Francisco de Assis, que disse: devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perturbam ou aborrecem, praticando os preceitos e conselhos de Jesus. Nós sabemos que isto às vezes é um pouco impossível, não é? Eu conheço tanta gente médium, conheço gente sem ser médium, que as coisas têm que correr à vontade deles, na condição deles, para não saírem de sintonia, porque senão já se estressam, já ficam aborrecidos, zangados, já ficam buscando sintonias negativas, inclusivamente esquecendo do livre arbítrio dos outros, entrando dentro, esquecendo da lei de ação e reação. Pois é. Francisco de Assis, os conselhos de Jesus. Então logo nós esperamos o quê? Nós vamos ter que ter caridade para aqueles que nos odeiam, porque cada um de nós se identificar, afinal, tanto com o nosso corpo material e falsamente querer distinguir um plano físico do espiritual, um plano do outro, pois é. Logo vamos procurar a nossa grandiosa afirmação do extrasensorial para obtermos esta nossa paz e esta nossa segurança. Porque somente aqueles que se dizem nossos inimigos sabem. Somente aqueles que se dizem vossos inimigos vos impulsionam à verdadeira mudança e à verdadeira realidade. Porque somente a dor, o conhecimento nos redime, nos esclarece do bem e do mal. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eis porque Deus Pai Todo-Poderoso nos deixa confrontar frente a frente com as nossas, falando de outra forma, vítimas, as nossas vítimas do passado. Pois é. E delas, ou por elas, inconscientemente, nós sentimos na carne o que já fizemos, o que já lhes fizemos sentir noutras vidas, no passado. Então, sempre há um senão, não é? Há sempre um senão, na última hora, no último instante. Então, vem, finalmente, a luz, a grandiosa luz, extraída, o grande esclarecimento extraído da grande dor, muitas vezes refletida em nós, físicos, na matéria. Ainda poderá ser neste dia, no dia de hoje, no dia de amanhã. O que quer dizer que nós temos tudo
Temos tudo o que nos faz falta na nossa vida, no plano físico, na Terra vivemos nós. Na Terra vivemos, sabem, nós na Terra vivemos em ritmos, estávamos a um ritmo um pouco acelerado. Estávamos. Agora já abrandámos mais, não é? Andávamos num ritmo muito acelerado, na esperança de encontrar um porto feliz para nós desembarcarmos em paz desta viagem. Pois é. Só que a nossa viagem, ela tem um término. A nossa viagem já tem um tempo. Quer queiramos, quer não, a nossa viagem já tem. O nosso código de barras já tem um término, já tem uma duração. Não vale a pena nós nos preocuparmos, fugir, incansar, porque tudo acontece no seu tempo. Pois é. A nossa viagem, a viagem aqui física, os encontros e reencontros, porque nós fomos, somos e vamos. Fomos espíritos, somos espíritos e vamos, e continuamos espíritos. Só que hoje estamos aqui por uma finalidade que muitas vezes muita gente não percebe. É a nossa verdadeira viagem, que são os incansáveis sacerdócios de cada um que começaram muitas vezes a encaminhar este planeta físico, o mundo e as vidas, às vezes, sabem, às guerras. Os grandiosos trovões causam os sustos, não é? Há muita gente que tem medo dos trovões. As dores são os principais, instrumentos da evolução de todos nós. Quer queiramos, quer não. A dor é para nós não nos esquecermos. Dói ali, algo se passa, algo não está bem. É a nossa evolução. Todos nós, no nosso dia-a-dia, no dia de hoje, no dia de ontem, no dia de amanhã, teremos sempre que insistir que a nossa vida espiritual é o melhor meio de ajudar os outros, de nos encontrarmos com as nossas velhas vítimas do passado. As nossas velhas vítimas do passado. Assim é que a caridade, a humildade, o amor, a tolerância vem ao nosso encontro. Mas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, se tratando de um obsidiado, nós temos então um médium, não é? Que está preparado para não ter dúvidas. Deveria ser assim. Deveria ser desta forma. Nos enfermos, pela sua atuação de uma projeção negativa, obsessiva, aqui a tendência é confundir muitas vezes o ambiente para que não se obtenha um diagnóstico às vezes muito elaborado e muito preciso, não é? Para levar, algumas das vezes, para levar a vítima ao seu objetivo. Às vezes não é muito fácil. Às vezes não é muito fácil distinguir a verdadeira situação. E com certeza precisa da análise de caso a caso. É verdade que a razão
não se afasta, nunca. Nunca, 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 a razão nunca se afasta de Deus, de Jesus, nunca. Deus é absolutamente amor, fé, a criação. É absolutamente a nossa razão de viver. Para nós, físicos, não existe aqui nisto nenhum animismo. Isto esta forma é uma comunicação do próprio, às vezes, do próprio aparelho. O aparelho, quando está fora de sintonia, está fora de sintonia espiritual, ou às vezes até anímica. Aqui os espíritos sem luz, meus irmãos, minhas irmãs, eles têm sempre mais acesso sobre esse médium dessa forma e dessa maneira, que o seu padrão vibratório está funcionando e desta forma com certeza que fica obsidiado, ou seja, obsedado. Obsedado quer dizer que ele tem a possessão, ou melhor, algum espírito perseguindo ou protegendo, chamando à responsabilidade. Vem então a história de um médium, não é? Vem então aqui a história de um médium obsedado. É bem parecido, não é? Com o esquizofrénico, não é? De maneiras diferentes, não é? Mas é muito parecido com a doença da esquizofrenia, que ele vai se essa condição vai se desenvolvendo e vai às vezes até melhorando o obsedado por um ilítrio. Então vai ter a sua cura, vai ter a sua melhoria sendo feita pela manipulação de forças mântricas desobsessivas, ou seja, passes magnéticos e também por medicamentos, o esquizofrénico, não é? Porque agora vem a história do obsidiado que se diz às portas da morte, não é? E inclusivamente leva os médicos a quererem e a encharcá-lo com medicamentos algo pesados, fortes, como psicotrópicos, choques e por aí vai, não é? A estes, pouco ou nada poderemos fazer. Então vem aqui também o doente psíquico, que se sente infeliz, desprezado, mal amado. Este, sabem, é um pouco mais fácil de trabalhar, desenvolvendo, manipulando e tudo vai melhorar. Falando melhor, no obsidiado é um espírito de luz que pode obsidiar um médium, por exemplo, um preto velho, um caboclo, de uma falange, não é? Que tem as suas técnicas, pode com certeza permitir que um cobrador desta forma se infiltre no seu tutelado, no seu protegido e levá-lo à obsessão. Isto seja, caso ele esteja caminhando para a sua própria destruição. Pois é, este médium, cuja obsessão foi permitida pelo seu próprio mentor, entra sempre carregado pelos seus familiares, que o acham muito mal, coitado. A falta de religião dos seus pais, algumas das vezes o fez assim. A sua cura, inclusivamente, pode ser bem difícil,
ou bem, muito bem fácil, desde que ele, o próprio, o portador, se queira tratar. E sabem, aqui as preces é um ponto muito, muito importante. Muito importante a aproximação de Jesus, de Deus, de Maria, da espiritualidade maior. É um ponto muito importante para o equilíbrio da nossa mente, das nossas sintonias e harmonias e afinidades que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença. Pois é. 1h33 que fazem toda a diferença. E vou terminar por aqui. Acho que já falei demais. Acho que já disse tanta e tanta coisa enfim, já disse tanta e tanta coisa que penso que o melhor é mesmo parar por aqui. Meus amigos, minhas amigas, para acabar isto em bem, vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, divino e amado Mestre. Vão buscar os vossos lares, as vossas famílias, as vossas dores, as vossas angústias, as vossas tristezas, e vamos fazer aqui a prece que o divino Mestre Jesus nos ensinou, tá bom? Para limpar o ambiente, para limpar as nossas mentes, para retirar da nossa presença, por conta da sintonia, da harmonia, enfim, para limpar os nossos lares, para que os nossos espíritos continuem equilibrados e harmonizados, e as nossas mentes também. Então, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, a Jesus divino e amado Mestre, a sua Mãe Maria Santíssima, à espiritualidade maior, aos nossos anjos da guarda, anjos protetores, guias espirituais, mentores espirituais, não importa. Vamos agradecer com uma prece do Pai Nosso, agradecer também ao Padre Pio, por a sua intercessão. Padre Pio, que é um grande protetor de qualquer pessoa, tá? Então, vamos elevar o pensamento, limpar as nossas mentes e agradecer por esta rica e feliz oportunidade. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos muito boa sorte nos vossos lares neste fim de dia. Graças a Deus.